Opa, tudo bom, fogueteiros? Hoje eu, Tadeu e Fábio vamos ajudar vocês no desenvolvimento do raciocínio lógico, resolvendo alguns exercícios da UBMAP sobre análise combinatória. Bora lá? E agora nós vamos ver a primeira questão desse vídeo. É a questão 12 do PIC 2 da UBMAP. De quantos modos podemos colocar dois reis diferentes em casas não adjacentes de um tabuleiro 8x8? Esse exercício ele segue a lógica do xadrez. É um tabuleiro 8x8 e um rei não pode ocupar uma casa ao lado do outro rei. Então a gente tem três tipos de caso para diferenciar da forma que a gente vai fazer. O primeiro são os casos de quina, marcado em vermelho, onde o rei branco ocupa uma casa e as três adjacentes não podem ser ocupadas pelo rei preto. O segundo caso são as casas de aresta azul, onde o rei branco também ocupa uma casa, mas tem 5 casas adjacentes que o rei preto não pode ocupar. E o último caso são as casas de centro, onde o rei branco ocupa uma casa e o rei preto ele não pode ocupar outras 8 por serem adjacentes ao rei branco. Assim, começando pelas casas de quina, os vermelhos, o rei preto tem 60 possibilidades pelo motivo explicado no slide anterior, e como há 60 possibilidades para 4 quinas, nós temos um total de 240 casos. A mesma lógica se repete para os casos azuis, onde há 58 possibilidades e 24 casas, então dá um total de 1.392 casos. Para os casos de centro, o rei preto pode ocupar 55 casas e há 36 possibilidades de casa para o rei branco, então 55 vezes 36 dá 1980 casos. Para obtermos o resultado final, temos que somar os três resultados obtidos e vamos ter o resultado final. Os 240 casos de quina, mais os 1.392 casos de aresta e mais os 1.980 casos de centro, resultam em 3.612 casos. Essa questão 17 do UBMAP de 2013 é nível 3. A próxima, segunda questão que nós resolveremos nesse vídeo. Ela diz: Paulo tem tintas de 4 cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar as regiões da bandeira da figura abaixo, cada uma com uma única cor, de modo que cada cor apareça pelo menos uma vez e que regiões adjacentes sejam pintadas com cores diferentes. Como esse problema quer que a gente conte de quantas formas Paulo pode pintar usando todas as 4 cores, não basta usar o modo normal e resolver essas questões de pintar a bandeira. Para isso, o método que a gente vai usar vai ser contar de quantas formas Paulo pode pintar usando 4 cores, não necessariamente usando todas, e disso a gente vai subtrair todos que a gente está contando a mais, que são quantas formas Paulo pode pintar usando 3 cores apenas. Para contar de quantas formas podemos pintar com 4 cores, basta usar o princípio multiplicativo, ou seja, primeira região temos 4 possibilidades, 4 cores, para a segunda temos 3 possibilidades, porque não pode ser o mesmo da primeira região. Para a terceira região, não pode ser nem o mesmo da primeira, nem o mesmo da segunda, portanto são 2 possibilidades. Pelo mesmo motivo da segunda, a quarta são 3 possibilidades. Pelo mesmo motivo da anterior, a quinta são 3 possibilidades também. E a última região não pode ser nenhuma das 2 anteriores, por isso tem 2 possibilidades apenas. Multiplicando tudo, temos 462 possibilidades. Agora vamos contar de quantas formas Paulo pode pintar com apenas 3 cores para que a gente possa subtrair do resultado anterior. No primeiro espaço, temos 3 possibilidades, porque são 3 cores. Segundo espaço, 2 possibilidades, porque não pode ser o mesmo anterior. Pela mesma lógica, o próximo é 1, o próximo é 2, 2, 1. Multiplicando tudo, nós temos 24 possibilidades no total. Porém, isso é escolhendo uma cor em específico. A gente tem outras 4 formas de fazer com 3 cores, porque a gente pode escolher cada uma das 4 cores. Por isso, a real quantidade de formas que Paulo pode pintar com 3 cores, tendo 4 cores disponíveis, é 96 possibilidades. Tendo esse 96, basta a gente subtrair ele do 432, que a gente conseguiu anteriormente, para conseguir 336, que é de fato a resposta. Esses foram os 2 exercícios de combinatória que nós do Hidrobário preparamos, que mostram como estruturar um raciocínio para resolver a questão e mostram o passo a passo de como resolver, de forma que não só ensina, mas serve para embasar a questão em questões dissertativas, como a segunda fase de vestibular e da própria OBMAP. Espero que tenham entendido, podem deixar dúvidas nos comentários. Boa sorte para todos que forem fazer o OBMAP esse ano, tanto a primeira quanto a segunda fase, e falou!